O homem não gosta não, viu, desse assunto. Mas, Denise, você estava falando aí do Renato Paiva, né? Renato Paiva tinha de ser demitido. Tinha. Se o Fortaleza acreditava ainda que dava para ele escapar do rebaixamento, ele precisava tentar isso sem o Renato Paiva. E essa era a última oportunidade que o Fortaleza tinha para isso, porque tem um intervalo, né? Inclusive time de folga e etc. Volta a treinar só amanhã. E tinha esse intervalo de tempo no calendário. Então, por conta da data FIFA, a última data FIFA do ano, o Fortaleza ganhou esse intervalo e poderia ser o melhor momento para você demitir o Renato Paiva. Ninguém está aqui ponderando que ele é um péssimo treinador, mas o trabalho dele, em termos de resultado, era péssimo. Ele não entregava o que o Fortaleza precisava. E eu acho que em muitos momentos, Denise, ele não tinha o senso de urgência que o Fortaleza precisava também. Ele vivia em um mundo paralelo. É outra realidade, pronto. Era como se o panorama não fosse tão difícil como era, desde o início, que ele tem esse discurso. Então, o Renato Paiva acabou realmente tendo um trabalho em termos de resultado muito ruim, precisava ser desligado do clube, se o clube acreditava que dava para escapar. E aí o Fortaleza está apostando que ainda dá. Quando a gente olha para a matemática, a gente sabe que é uma matemática de 85% de chance de cair, é uma quantidade de pontos muito elevada. Aí, Denise, você tem opções, né? A primeira, jogar a toalha. E aí você desiste, né? Mantém o treinador que não está funcionando, ou então já contrata alguém para a Série B do próximo ano. A outra, dá o cartado final, demite o cara e muda completamente o perfil. Entende que precisa ser outra coisa. O Paiva era o quê? Estudioso, né? O Fortaleza disse que ele tinha muito conteúdo, aquele cara que veio, né, de uma primeira prateleira do futebol brasileiro. Essa primeira prateleira aí, sendo muito honesto com o torcedor, porque aqui a gente vai emitir nossa opinião, mas também a gente vai falar com a verdade, né? Sim. Os caras que estão na primeira prateleira não vão vir. Não vai, gente. Não vem. Bora descer para a realidade. Vamos lá. Vamos olhar a realidade, Denise, os Vamos fatos. lá. Fortaleza é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Fortaleza está a 7 pontos da zona, a 6 pontos do 18º colocado, está mais perto do lanterna do que do 18º. Sim. Venceu um dos últimos 19 jogos. Você acha que o Cuca, que acabou de sair do Atlético Mineiro, vai vir? Não. É muito difícil, Denise. Aí muita gente fala, o Ramon Dias, meu amigo Ramon Dias. Também acho que não. Ele não quis vir antes do Paiva chegar. Agora está num cenário pior. Pode ser que ele venha. Mas eu acho, Denise, que jogando com a realidade dos fatos, também acho que é difícil. O custo é muito caro também, Os muito técnicos alto, da né? primeira divisão, Denise, que estão na primeira divisão, né, empregados, acho que eles não irão sair do clube deles para vir ao Fortaleza. Quem está livre no mercado da primeira divisão, primeiro escalão, acho que é muito difícil também. Tem um nome que está no primeiro escalão que estava no Vitória, que é o Fábio Carelli. Mas você vai contratar um cara que perdeu de 8-0? Eu acho que a mensagem que vai passar é muito ruim. Então, olhando mais para a realidade, né, meu povo, Fortaleza vai olhar realmente para a segunda divisão. É isso, nesse minuto, abriu o computador, você está, pensando junto com a Gata Show, Alexandre. Nós estamos em sintonia. Você de verdinho e eu de laranjinha. Laranjinha não, né? Acho que eu tô, né? Bege. De um begezinho, né? Goiás, Curitiba, Chapecoense, Criciúma, são os 4 times que estão entre os 4 que, se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, ascenderiam para a primeira divisão. Digo mais, não só questão de técnico, eu acho que os clubes, principalmente o Fortaleza, poderia sim, é uma opinião, tá? Ter olhado para atletas nessa prateleira de Série B também. Muito melhor do que fazer um investimento, opinião, tá, gente? Um investimento absurdo em alguns jogadores que a gente viu pelo curto período de tempo em campos. É curto, eu entendo que o recorte é muito pouco, mas deu para perceber que no momento que o Fortaleza tá, não dá para ter aposta. Tu tem que chegar, jogador, vestir a camisa e ajudar o time a sair desse cenário. Mas as contratações foram apostas. E não era para ter sido. Assim, isso, eu tô fazendo um balanço. O técnico agora, Denise, ele é a sucessão de todos os erros. Sim. Nenhum técnico agora vai ser a solução dos problemas. Com certeza. Mas é a última cartada que dá. É a última cartada. É isso que eu quero dizer. Não pode falar se não vive futebol, né? Não vive futebol, né não, Daniel Farias? Exatamente. Agora é a última cartada do Fortaleza, é a última aposta. E aí são 2 Acabou. nomes, tá certo? Os principais. O Eduardo Batista e o Jair Ventura. São os 2 principais nomes que são cotados, né? O Eduardo Batista, nesse momento, está no G4, né, da Série B. Ele está à frente do Criciúma. Então, faz um trabalho, nesse momento, né, de alguém que luta pelo acesso. E ele chegou para disputar a Série B, né? Ele chega
tem um jogo da Copa do Brasil, o Criciúma é eliminado sob o comando dele, né? Perdeu para o Bragantino e depois ele assume ali na Série B e ele tem feito uma boa jornada, né? O Criciúma tinha o Benevenuto como titular até pouco tempo, Benevenuto tá vindo para o Fortaleza de volta. E a outra opção, né, desses nomes, Denise, é o Jair Ventura, que eu diria que talvez tenha mais resistência do torcedor, o torcedor goste menos, mas a gente está falando de alguém que passou por muitos clubes da Série A, né? Ele já teve essa oportunidade e ele meio que não conseguiu se projetar na primeira divisão, né? Por isso que ele está nesse momento no Avaí. O Avaí é o 12º colocado. Ontem perdeu para o lanterna da competição, que é o América. Tá com problemas financeiros 2 também. 2-0, perdeu. Então, sem salário atrasado, no staff, no elenco. É um cenário um pouco complicado e acho que isso seria mais suscetível do Jair vir. Então, o que é o perfil do Fortaleza está buscando, né? O Fortaleza está buscando, Denise, alguém que tente melhorar o sistema de defesa do time. É a primeira coisa. Porque o Fortaleza ele tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com o Renato Paiva. Foram o quê? 17 gols em 10 jogos, né? Quase 2 gols por jogo. Então, o aspecto é esse, não tem muito o que fazer. Ele vai tentar fazer com que o time, se for perder, né? É de 1-0, ele precisa empatar e tentar ganhar algum jogo. Essa é a questão, é ser mais pragmático, ser simples. Fortaleza não vai buscar alguém que vai ter todo esse rol de formações nem nada do tipo, não. É curioso, né? Porque é muito diferente da projeção que o Fortaleza traçou em muitos momentos, mas é a realidade que o time tá e precisa se apegar a isso. Então vai ser um técnico mais retranqueiro, mais defensivo, que vai fazer com que o jogo seja um jogo mais chato, não vai ter essa história de atacar demais, é atacar quando dá, bola parada, uma jogada, erro do adversário, para ver se acontece alguma coisa. Essa é a cartada para tentar permanecer. Aí, Denise, não conseguir na permanência, aí eu acho que ainda muda de técnico de novo. Eita, Alexandre! Lá no fim da temporada, né? Já pensando em 26. Já pensando em 26. Porque muita gente está projetando assim, Denise. O atual treinador, ele chega já para 2026. Não é o discurso do Fortaleza. Não. Eu tenho como garantir. Sim, assim, eles estão ainda... Conversei com muitas pessoas do clube. O discurso não podemos jogar a toalha, tinha que tirar o Paiva e precisa chegar alguém para tentar resolver. Agora, você tem muitas portas fechadas. Não é todo mundo que quer vir nesse momento, né? Então as portas estão fechadas. Aí é buscar dos que dá alguém que possa lhe acrescentar alguma coisa. Aí, Denise, qualquer nome que o clube anunciar vai ter resistência no momento. Sim. Não há um nome unânime. Para mim só existe um nome unânime. Quem? Juan Pablo Vojvoda, ele tá empregado, tá no Santos. Então pronto. Ele não volta não, Vojvoda? Volta, não tem Vojvoda. condição, Denise. Perdoa, qualquer nome Vojvoda. anunciado gerará esse debate, né? Mas é preciso entender o que o clube está buscando. O clube está buscando isso. Tem dois aspectos, né? Ou alguém que resolva o vestiário, e aí se entende que seja um cara muito grande com relação à personalidade, né? A mudança anímica. E eu acho que esse cara não existe hoje no mercado. Pelo menos os que existem são muitos antigos, né? Filipão, Luxemburgo, esses caras não vão treinar ninguém. E a outra opção é essa. Alguém que seja retranqueiro, mais defensivo, né? Vamos utilizar dessa forma, que faça o jogo mais parado, travado. Aí seria a outra alternativa ali. E é por isso que nomes como Jair, Eduardo Batista, acabam surgindo, né? Existem outros também na Série B. Se a gente for olhar o leque aqui, eu não vou nem falar porque o torcedor não vai gostar, não. Vai não? Vai não. Em termos de nome, não tem muito glamour, não, viu? Não, tem não. Eu acho que o próximo técnico deveria, na camaradagem, falar assim, alô, Condé, como foi que tu organizou o sistema defensivo aí? Porque o homem organizou o sistema defensivo do Ceará. E vamos falar sobre isso também, gente. Não só o